Hoje nós vamos falar sobre o olhar de Deus, como Deus vê as coisas. E vamos começar lendo o texto de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deste estudo, devemos considerar, primeiro, os fatos afirmados. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso é um fato afirmado. Também que Israel era um reino pecador, que Deus contemplava o seu estado de pecado. Quando nós pensamos na realidade do povo de Israel, às vezes a gente fica pensando assim: será que Deus está punindo Israel com essas guerras todas que estão acontecendo? Não sei, o olhar de Deus não é o meu olhar. Portanto, eu não posso fazer acusação nem contra Israel e nem contra Deus. Estes fatos sugerem alguns pensamentos. Israel era uma nação favorecida por Deus. Gozava de especial proteção de Deus. Tinha o privilégio de receber a santa lei divina. Tinha a experiência notável da salvação de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. Havia sido instruído por sacerdotes, profetas, mas apesar de tudo era uma nação pecaminosa. Assim como Israel, os cristãos tem toda a bênção de Deus, tem todo o amparo do Senhor, tem toda a estrutura de proteção, mas muitos cristãos preferem abraçar a vida pecaminosa. É fato confirmado, contudo, que Deus se ocupava com Israel, se preocupava com o estado de nação pecadora, contemplava seu desvio da justiça e reprovava sua iniquidade. Deus determinou o castigo merecido para Israel. Sempre protegeu Israel. Agora, todas as vezes que Deus disciplinava Israel, aqueles rebeldes, aqueles reincidentes em seus pecados, em seus atos, em suas blasfêmias, em suas reclamações, murmurações, esses ficaram pelo deserto, não chegaram em Canaã, e depois os que chegaram a Canaã também tiveram suas disciplinas, e assim tem sido até o dia de hoje. O povo de Israel sofria e era disciplinado por causa dos seus erros. Hoje não é diferente. O castigo vem para os desobedientes, porque os olhos do Senhor estão sobre Israel. Os olhos do Senhor estão sobre os cristãos. E não há nada encoberto aos olhos do Senhor, porque nada escapa à sua onisciência, onipotência, onipresença. Deus determinou um castigo merecido para Israel, mas resolveu conservar o povo, porque Deus prometeu a Abraão uma descendência e Deus não quebra suas alianças. A Bíblia diz que Deus é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis a Deus, mas Deus é fiel naquilo que Ele propõe, naquilo que Ele faz de aliança com o seu povo. Um outro fato a considerar com relação ao estudo de hoje são as lições aprendidas. A diferença entre o bem e o mal, que há pecado no mundo e que uma nação inteira pode chegar a ser caracterizada pelo pecado. Nação pecadora, nação pecaminosa. E quando isso é um todo, o extermínio é total. Mas quando dentro de uma nação existem pessoas, homens e mulheres comprometidos com Deus, aí a destruição não chega na casa dos filhos de Deus. Foi assim que aconteceu lá no Egito, quando o anjo do Senhor passou e houve uma mortandade no Egito.
Vocês acham que morreram só pessoas do Egito? Só egípcios? Não. Muitos israelitas que não creram na palavra de Moisés, que fora dada por Deus, morreram. Seus filhos morreram. Deus não é indiferente às suas criaturas. Ele contempla e considera a conduta de cada um de nós. Seu amor à raça humana pode determinar a destruição de uma nação perversa que sabe dele. O zelo divino deve servir também para juízo de quem desobedece aos propósitos, aos ensinos, à aliança feita com Deus. Em terceiro lugar, temos que considerar os casos parecidos. Visto que Deus considera as nações, podemos acreditar que Ele também contempla os indivíduos. Deus olha para uma nação, Deus olha para um povo e Deus olha para uma pessoa. Lá em Sodoma e Gomorra, Deus havia falado que ia destruir aquela terra, aquele povo, por causa dos seus pecados. Então Abraão disse, mas e se tiver uma pessoa lá que teme ao Senhor? Aí Deus disse para Abraão, vai lá e tira esse temente a Deus, tira ele de lá porque eu vou mandar fogo e enxofre sobre aquela cidade. E isso aconteceu. Relembrando a época do dilúvio, Deus olhou para a terra, viu a maldade do ser humano, viu a incredulidade, a perversidade, a facilidade com que aquelas pessoas amavam o pecado. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Ele ficou entristecido de saber que ele iria ter que destruir o ser humano. Mas Deus olhou para aquele povo todo, e no meio daquele povo todo tinha um homem chamado Justo, pregoeiro da justiça, Noé. E Deus então chegou para Noé e disse, Noé, eu vou acabar com esse povo todo que existe no mundo. Constrói uma arca, coloca dentro dela a sua família, coloca dentro dela os animais que eu vou determinar que você coloque, e depois eu vou acabar com o mundo. E Noé creu nas palavras de Deus e começou a construir a arca e a pregar o arrependimento. Mas as pessoas zombavam daquele velhinho que estava construindo uma canoa. Não era uma canoa, era uma arca. Muito mais que uma canoa. Não era o Titanic, não era nenhum iate desses que tem por aí afora. Era uma arca feita com as mãos de Noé e seus familiares, claro. E depois que fez toda a estrutura de madeira, Noé foi procurar onde tinha o piche, petróleo. O betume que se fala lá na Bíblia, que foi passado do lado de fora da arca, é o piche, impermeável. E Noé construiu a arca, colocou a sua família. Eu imagino que quando a família entrou, os animais entraram, o povo, todo mundo olhando, esse velho caduco aí vai morrer lá dentro. Aí começou a vir a chuva, começou a vir as águas mais fortes. Daí a pouco, águas torrenciais, nuvens se rasgando e enchendo a terra. E certamente o povo gritava lá do lado de fora, ô Noé, abre aí para a gente entrar também. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor fechou a porta da arca. Noé não podia sair, os ímpios não podiam entrar. Um dia será fechado a porta da graça, e os filhos de Deus não vão sair de lá, e os ímpios não vão entrar. São casos parecidos. Deus, Ele se interessa, se preocupa e se ocupa com cada um de nós, que Ele trabalha em nosso favor. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus não precisava trabalhar, mas Ele tem esse trabalho de cuidar de cada um de nós. No caso de qualquer pessoa ser iníqua, podemos acreditar que Deus resolva castigá-la para o seu próprio bem. A Bíblia diz que aquele que rejeita a disciplina do Senhor não é filho, e a disciplina do Senhor é juízo. Quantas vezes eu fui disciplinado por Deus por desobediência minha? Eu não pude, e nem posso, e nem devo acusar ninguém de ser culpado dos meus erros. Não, quem errou fui eu. Então,
esse castigo ou essa disciplina é um aviso para outras pessoas que estão vendo a disciplina acontecer. Nós estamos vendo lá no Oriente Médio a situação difícil em que está passando aquele povo. Muita gente culpada morrendo, mas muitas pessoas inocentes que também são vitimadas pela guerra. E nós podemos orar a Deus dizendo: Pai, tenha misericórdia daquele povo, mas Deus só vai ter misericórdia daquele povo se aquele povo se arrepender. Se aquele povo resolver olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sei, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fui desobediente, eu fui insensível à sua voz, mas eu preciso do teu amor, do teu amparo, do teu cuidado, da tua proteção. A Bíblia diz que tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. O arrependimento vem pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você achar que merece. Não, você não merece, nem eu. Nós não merecemos nada de Deus. O amor dele, a graça dispensada a nós por ele, é que nos abençoa cada dia. Encerrando nosso estudo hoje, podemos considerar as coisas omitidas, fatos afirmados, fatos parecidos, fatos que trouxeram lições para aquele povo, o povo de Israel, e que trazem lições para nós hoje, mas devemos considerar as coisas omitidas. Nesse texto do Velho Testamento, não é revelada a graça de Deus que perdoa o pecador em virtude de uma obra redentora, porque Jesus ainda não havia estado entre nós. Mas havia os profetas, os sacerdotes, havia homens e mulheres de Deus que tinham intimidade com Deus, que recebiam a orientação do Espírito Santo de Deus e que falava para o povo. Agora, os profetas, os sacerdotes, as pessoas que Deus encaminhou para falar, e até mesmo a Bíblia diz que anjos vieram e disseram que ia acontecer, mas há uma distância entre o que eles falaram e o que aquele povo atendeu, ouviu, deu apreço. Aqueles que deram crédito à pregação do profeta, do sacerdote, dos juízes e de outros servos de Deus, aqueles que viram e ouviram anjos de Deus que deram crédito, foram abençoados. Não se fala de uma salvação de pecado oferecido. Essa linguagem aparece no Novo Testamento. Olha, a salvação para o que crê. Jesus é que determinou essa questão, que deixou claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que nós lemos não se fala do Senhor Jesus Cristo, aquele que derrotou o diabo, Satanás, o adversário, aquele que venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Tem muita gente má, mas tem muita gente boa. Mas quem sabe disso é só Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz: não há bom, nem um justo sequer. Jesus falou: bom, só um, que é Deus. Porque Deus não joga a bênção fora. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.